Eu saio da igreja com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu estava lendo aqui a Bíblia. Esse livro, ele contém todas as palavras necessárias para a salvação de uma pessoa e orientação da humanidade. E as escrituras, a Bíblia, ela nos relata até como tudo começou, como a humanidade iniciou e como ela vai terminar, como o mundo ou as pessoas que habitam nele vai passar, como tudo vai finalizar e que tudo será restabelecido, será renovado, feito novamente, um novo céu, uma nova terra, tudo será transformado. E a palavra já diz e fala que Jesus ele veio a esse mundo e que um dia ele voltará. Mas para que ele volte, muitos eventos vão acontecer. E um desses eventos fenomenal que vai mexer com toda a terra, com toda a humanidade, que vai abalar, será um acontecimento histórico e definitivo, será o surgimento do anticristo. Um homem que vai causar guerras, muitos sofrimentos, que Deus vai permitir que tudo isso aconteça para que a humanidade abra seus olhos e voltem para Deus aqueles que têm e quer compromisso com Deus. Então Deus vai permitir. Será a última investida de Satanás na humanidade. Será a carta final de Satanás para arrebatar o máximo de gente que ele puder. E aqueles que tiver com Jesus alicerçado sobre a rocha, ele não vai dar ouvido, ele não vai ser enganado, ele não vai ser confundido. Mas aquelas pessoas que não querem compromisso com a verdade, ele vai ser enganado. Porque a Bíblia diz, se possível sou, ele engana até os escolhidos. Então o apóstolo Paulo ele vai falar para os crentes de Tessalonicenses que ficaram perturbados ou ansiosos pela volta de Jesus, já que ele subiu, quando ele vai voltar. Então os crentes pararam de trabalhar, alguns ficaram ansiosos, não queriam mais fazer nenhuma atividade. O apóstolo Paulo vai recomendá-lo que a vinda de Jesus não é assim simples dessa forma, sem que antes virá outro personagem que vai perturbar a humanidade, causar muita guerra, muita fome, muita destruição, doenças será espalhada pela humanidade para poder Jesus voltar para acertar a conta, para ter o acerto de contas e dessa forma todos reconhecerem Ele como único e Salvador. Então as pessoas daquela época estavam ansiosos, querendo ir logo para a glória, querendo ir para o céu e ficavam num desespero só, esperando, achando que Jesus vinha imediatamente. O apóstolo Paulo advertiu que não seria assim. Então ele fala nas suas cartas aqui ao Tessalonicenses como seria essa atividade. E ele vai nos relatar, contando justamente, dando final à humanidade, dando final ao mundo, porque tudo terá fim. Um dia todas as coisas teremos que passar, ninguém vai viver para sempre, e esse mundo, as pessoas que representam o mundo não vão viver para sempre. Um dia Jesus tem que acertar as contas com a humanidade. O curso da humanidade caminha para a destruição. Aquelas pessoas que têm Deus, por isso que terá salvação, haverá um resgate para aqueles que querem algo com Deus. Mas para aqueles que não querem, vão dar ouvido sempre o erro e o engano. Então o apóstolo Paulo fala aqui na carta dele, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, eu vou ler aqui do capítulo 2, a partir do versículo 3, que diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, quer dizer, o esfriamento da fé, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então ele diz que o anticristo ele vai abraçar todo tipo de erro e engano, ele vai favorecer tudo aquilo que é contra Deus, tudo aquilo que é contra a santidade, tudo aquilo que Deus preza na sua palavra, tudo aquilo que tem valor, como honestidade, ele vai lutar contra. Ele vai liberar geral para quem quiser fazer o erro debaixo da sua mão. Então ele aqui já continuando aqui no 2 Tessalonicenses capítulo 2, no verso 5, diz assim: não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco,
E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. O Espírito Santo ainda está aqui no mundo e detém a chegada do anticristo. Aí ele diz assim, ó, porque já o ministério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então, quando o Espírito Santo sair, ser levado, então o anticristo se manifestará com toda a força, porque apesar da pregação do evangelho ainda que nós temos, muita gente ainda está ouvindo e o pecado está sendo freado. Mas quando o Espírito Santo sair, não terá mais quem combata o erro, o mal ou o pecado. Então todo mundo vai fazer aquilo que quer e gosta. Aqui no versículo 8 diz assim: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo resplendor de sua glória. Então o anticristo não será problema para Deus. Jesus vai destruir pelo sopro da sua boca, ou seja, tão irrisório que não vai ter nem luta. É o sopro da sua boca, será destruído pelo poder da palavra dele. É coisa simples. Para nós que somos humanos, ele dará muito trabalho. Mas para Deus, quando Jesus vier, ele não será adversário. Aí diz assim, continuando no versículo 9: e a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Então o diabo vai dar sua cartada. O diabo vai investir pesado no homem. Assim como existe a Trindade, que é o Pai representando Deus, Jesus representando o Filho e o Espírito Santo, existe a Trindade satânica. Satanás sendo o Deus desse século, o Deus desse mundo, o anticristo como filho de Satanás e o falso profeta, que é o líder religioso, um líder religioso que se levantará para enganar muita gente, e ele só vai apontar para o anticristo, dizendo: olha, está vendo esse camarada, faça tudo o que ele disser que é o correto. E esse líder religioso que representa o sistema, ele vai jogar do lado a favor do anticristo. Ele vai dizer: faça o que eles disser, obedeçam, que ele é quem tem a sabedoria com ele sabe de todas as coisas, ele sabe de tudo. Então eles vão jogar alinhado. O diabo ele joga alinhado. Jesus diz que o inferno não luta contra ele, não briga contra ele, não existe contenda no inferno, eles trabalham alinhado contra a humanidade. Aí no versículo 10 diz: com todo o engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então as pessoas não receberam o amor da verdade, não deram ouvido à palavra, não deram ouvido ao evangelho, não escutam a verdade, não querem saber, querem seguir o seu caminho. A consciência dele, ele não tem consciência, a consciência dele não acusa, o sensor da consciência está quebrado, não acusa, ele não se importa, porque Deus deixou a consciência para cada ser humano saber o que é certo ou errado, ignorar isso é pecado. Então eles não querem saber, ele não dá ouvido à verdade. Pode o próprio Jesus aparecer para ele e falar, ele não quer saber. Então aí como Jesus, como eles, a humanidade não quer saber de Jesus, então Jesus deixou eles para aceitar o engano. Este é o grande motivo que o anticristo virá. O anticristo virá para arrebatar o que é dele, para levar o que é dele. Simplesmente isso. O apóstolo Paulo diz: como ele não dá ouvido à palavra de Deus, não quer negócio com Deus, então Deus colocou um personagem deste mundo para ganhar simpatia do povo, para arrebatar multidões e dessa forma as pessoas não ficarem em cima do muro, cocheando em dois pensamentos, e dessa forma tomar a decisão e ir logo para o lado do mal. Não fique dizendo que acredita em Jesus, acredita em Deus e fazendo as coisas erradas. Então Deus diz assim: toma aí o Salvador de vocês não querem o erro, não querem o engano. Então a gente observa que grandes coisas no mundo está errado, não é? A pessoa fazem festas, carnavais, comemorações, mas só para agradar eles mesmos, para agradar a carne, agradar o seu eu, agradar as suas concupiscências, o seu ventre, né? Então dessa forma, aí ainda continuando aqui no versículo 12, ainda em 2 Tessalonicenses, diz assim, ó: então para que é que Deus mandou o anticristo? Aí o apóstolo Paulo reforça, diz assim: para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Iniquidade é pecado.
Então, se a pessoa tem prazer na iniquidade, ela não quer saber de Deus, ela não se importa com as coisas de Deus, Deus entrega a ela a iniquidade. Então, aqui em 1 João, ele também vai falar sobre o anticristo. Em livro de João, no capítulo 2, no versículo 18, ele diz: filhinho, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito o anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Naquele tempo ele já dizia que era a última hora, e muito se tem feito o anticristo, ou seja, combate tudo aquilo que pertence a Jesus, tudo aquilo que combate a respeito de Deus, as coisas de Deus, as pessoas estão fazendo o anticristo. Então existem os anticristos, que são aquelas pessoas que combatem as coisas de Deus. Os anticristos são aquelas pessoas malignas que não querem nada com Deus. E tem o anticristo, que é um personagem único que vai ser líder dessa gente toda. Então, a Bíblia vai dizer que o anticristo, que no livro de Apocalipse, vai dizer aqui que os 4 cavaleiros do Apocalipse que será jogado contra a terra, contra a humanidade, para destruir, que vem um cavalo branco, né? O cavalo branco na representação do anticristo, porque ele vem com arco, e Jesus vem com a espada. Jesus não é esse cavaleiro branco que vem aqui no livro de Apocalipse, porque ele está com o arco na mão. Jesus vem com a espada é a palavra de Deus. Aí vem o cavalo vermelho, que o cavalo vermelho ele vai tirar a paz da humanidade. Depois vem o cavalo preto, que representa a fome. O cavalo preto ele vem com a balança na mão. A balança na mão representa finança, dinheiro, e as coisas, a Bíblia diz que as coisas ficaram cara demais. O camarada vai trabalhar um mês todinho para 500 gramas de alimento, as coisas vão ficar muito braba demais, vai ficar caro, o mundo vai ficar insuportável de viver, porque o anticristo vai oferecer uma falsa paz, mas no final ele vai revelar quem ele vai tirar a paz. Assim é Satanás. Satanás não tem paz para ninguém. Jesus é o príncipe da paz, ele é quem dá paz. Então ele vai oferecer falsa paz e depois vai roubar a humanidade e vai se revelar quem ele é. E depois vem um cavalo amarelo, que é morte, guerra. Então no governo do anticristo será guerra, a fome, doença, porque depois da guerra vem a fome, vem os corpos, né? Então o anticristo ele só vai trazer fome, peste e guerra. É o que ele vai trazer, não vai trazer outra coisa. Os teólogos acreditam, nos seus estudos, que o anticristo pegará as nações e jogará contra Israel. 220 milhões de soldados vai cair dentro de Israel para destruir o povo judeu, porque os judeus são a linhagem terrena de Cristo na terra. Já tentaram isso pelos ditadores muitas vezes para destruir os judeus, porque Deus tem uma promessa desde Abraão com aquele povo. 220 milhões de soldados serão colocados para destruir. Os judeus vão lutar, mas não vai ter a menor chance contra isso. O reconhecimento dos judeus será que eles vão reconhecer o Messias, porque Jesus era judeu. Jesus era judeu e vivia sob o código judaico. Então eles vão clamar ao Messias, ao Deus do céu. Mas a Bíblia diz que Jesus virá, pousará no Monte das Oliveiras e mostrará suas mãos furadas. E eles vão entender que é o mesmo que veio fazer sacrifício pelo povo judeu. É o intercessor pelo povo judeu. Jesus foi o intercessor do povo judeu pelas suas mãos furadas. É um justo, um santo que não tinha pecado. Então ele é o intercessor do povo judeu. E aí o povo judeu crerão nele. E a Bíblia diz que ele vai destruir o anticristo e todo o exército que está com ele, porque o anticristo não é um homem comum. Todos os ditadores que viveram antes será aluno do anticristo, fichinha. Perto do anticristo ele será mais inteligente, mais sagaz, não terá afeição por mulheres, o poder de mulher não seduz ele. A única desejo dele é de ser adorado. Os imperadores sempre quiseram ser adorados, os imperadores sempre quiseram ser chamados de Deus. Está aí Domiciano, chamado Deus Domiciano, César e outros. César abriu os braços e o povo gritava: isso não é voz do homem, é uma voz de Deus. E ele era glorificado, recebia a glória dos homens. Os homens sempre sempre os ditadores gostam de ser comparado a um Deus. E o anticristo será, quem não se ajoelhar diante dele será morto. A grande tribulação diz que todos têm que adorar. O judeu não se ajoelha diante de ninguém, a não ser diante do Deus vivo, do Deus do céu. Ele não se ajoelha diante de homem nenhum.
Porque a Bíblia diz que se ajoelhar diante de Deus, só humilhar-se debaixo da mão poderosa de Deus, não debaixo da mão de homem nenhum. Não se humilhe diante de homem nenhum, se humilhe diante da mão do Criador dos céus e da terra, quem tem para te dar, que tem a mão para estender e abrir as portas para você. Não se humilhe diante de homem nenhum. E dessa forma, os judeus reconhecerão o Messias Jesus como o único, suficiente, exclusivo Salvador da vida deles. Este será o destino da humanidade. Para aquelas pessoas que ainda não querem nada com Deus, não estou falando aqui de igreja, não estou falando aqui de sistema, estou falando de uma convivência pessoal com Deus, do encontro pessoal com Jesus, e dessa forma você se liberta de religiões, liberta de todas as coisas que oprimem a humanidade, principalmente das garras de Satanás, e do encontro com o Senhor Jesus pessoal, porque isso depende da nossa salvação, a nossa vida, a nossa alma depende disso. E sem Deus, para onde iremos nós? O que faremos nós da nossa vida? Viveremos sem esperança nenhuma? Não temos esperança, não temos com quem contar. Vai contar com quem depois? Acreditar depois que morrer, vai para onde? Temos que acreditar em algo, temos que ter fé em algo. E Jesus é o único caminho e a única salvação. Muito obrigado por todos. Muito obrigado por você se inscrever no canal. Fiquem com Deus e até a próxima.